Então, hoje vamos estar falando de empréstimos, transferências e retirada de Deus. James vai estar fazendo aquela parte, Daniel, eu vou estar fazendo a apresentação em sequência, e após cada sequência, James vai estar dando a sua contribuição de acordo com o que pudermos ajudar. Então, o objetivo da lição, tratar assuntos relacionados com os conceitos de propriedade privada, administração e como Deus dá e tira segundo a sua vontade e nossa obediência. A verdade no coração do judaico-cristianismo é que o nosso Criador nos colocou na sua terra para administrá-la segundo as suas regras e que Ele deseja nos discipular neste processo. Embora o homem seja vice-regente de Deus na terra, a desobediência traz frequentemente desapropriação. Então a lição nos leva a entender a autoridade e responsabilidade que Deus nos deu, a realidade de que a desobediência ameaça tudo o que nós construímos como indivíduos, famílias, empresas e até mesmo nações. Repetindo, a realidade de que a desobediência ameaça tudo que nós construímos como indivíduos, famílias, empresas e até mesmo nações. O primeiro engano que nós vamos tratar somos informados falsamente que toda propriedade privada é, em última análise, roubo da humanidade. A verdade é que investimento pessoal e senso de responsabilidade pessoal são a origem espiritual do que chamamos de lucro. A propriedade privada é um conceito criado e modelado por Deus. A administração de propriedade privada produz maturidade. Sejam bem-vindos. Então, Deus criou e é o dono de todas as coisas, é o primeiro conceito. Propriedade privada é, na verdade, uma relação de administrar em confiança as coisas de Deus. Ou seja, se Ele é o dono, Ele é o dono da propriedade privada e nos empresta para nós governarmos, Então, a ideia de propriedade privada não é uma criação do homem, senão Deus não falaria que Ele é o dono. Dons e talentos naturais ou espirituais, tempo que nós temos, relacionamentos ou oportunidades são dados por Deus. Entender esta realidade nos torna humildes. O orgulho por possuirmos coisas, beleza, inteligência, bens, dinheiro, é ignorância. Deus não quer que nós nos orgulhemos para administrarmos as suas coisas. Amém? Ele quer que sejamos responsáveis perante Ele, o doador, obedientes com os frutos que são gerados e generosos com os necessitados. Ele quer que nós multipliquemos todos os dons, relacionamento e coisas materiais que Ele colocou em nossas mãos. E aí, como referência, temos Mateus 13:12, que diz: porque aquele que tem, se dará e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Muito forte isso, Mateus 25:14-30 é a parábola dos talentos, A gente acho que não precisa ler ela aqui, que a gente todos já conhece, que um deu 5, outro deu 2 a 1. E aquele que conseguiu multiplicar, ao final, ele tirou o talento daquela pessoa que não fez nada, que não multiplicou e deu a ele. E aquela pessoa que não multiplicou aquilo que ele deu, teve um fim terrível, Então, assim, como nosso curso mostra, há mais passagens no Novo Testamento
Jesus falou mais sobre administração, sobre mordomia, do que propriamente sobre salvação. Porque ele quer que nós preguemos o Evangelho do Reino de Deus. E o Evangelho do Reino de Deus é pregar os seus princípios, os seus valores, o seu modo de tomar conta das coisas de Deus. Ele quer que nós nos contentemos dentro de nossos espíritos e almas com a medida do domínio que Deus nos tem permitido exercer. E se eu conseguir pegar meu cursor, que eu não estou conseguindo, tem Provérbios 19, 23, que eu não sei se James tem ele aí na tela, mas eu não tenho. Meus cursores apareceram aqui. Achei o cursor. Então, se alguém puder ler, Provérbios 19, 23. Temor do Senhor encaminha para a vida. Aquele que o tem ficará satisfeito com o que o Senhor lhe deu, e não visitará mal nenhum. Amém? Deus quer nos discipular, com mestria. O que é mestria? Para que nós façamos tudo que nós fazemos com excelência. O objetivo de Deus é que nós sejamos excelentes, sejamos luz, sejamos sal, o serviço ou o produto que nós produzimos seja sempre excelente. Ou seja, que Deus quer nos discipular em todas as coisas, não é só em habilidades de orar, de profetizar, mas também em coisas, em serviços que nós fazemos, especialmente no cuidado do seu povo. E cuidar do seu povo não é só o serviço de pastoreio feito da igreja, porque cada chefe no seu local de trabalho, ele não deixa de ser um pastor. Para que a sua equipe seja produtiva, ele deve fazer o trabalho de um pastor, que é identificar quais são os pontos, os motivos de desmotivação e trabalhar com eles. Então, cuidar do povo, na realidade, nós vamos cuidando da coisa mais preciosa para Deus. Então, nós precisamos escolher dentre as duas árvores do jardim: a árvore da aprendizagem individual, independente, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal, ou a árvore do aprendizado pelo relacionamento com Deus, que é a árvore com Deus e com o próximo, que é a árvore da vida. Nossas habilidades de gestão devem nos levar a responder às seguintes questões: quanto podemos gerenciar sem corromper nossos valores ou nossa ética? Quanto podemos administrar sem deixar de ser humanos conosco mesmo e com outras pessoas, relacionando-nos com elas como objetos ou meio para atingir um objetivo? 1 Timóteo 6,9 diz assim: mas os que querem ser ricos caem em tentação, em laço e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína. Eclesiastes 5,12 diz assim: doce é o sono do trabalhador, quer coma pouco, quer coma muito, mas a fortuna do rico não o deixa dormir. Quanto você pode gerenciar sem viver a ansiedade destrutiva, 2 Timóteo 2,24 trata dessa questão também. Então eu queria pedir agora a James, sobre essa questão de Deus dono de tudo, que ele essa é a sua contribuição. Vou começar com essas últimas coisas. Quanto podemos gerenciar? Porque muitas pessoas têm uma ideia muito elevada das suas habilidades, mas a Bíblia nos fala no livro de Romanos, capítulo 12, que nós devemos não pensar de nós mesmos mais altamente que convém, porque cada um tem suas habilidades, tem
seus talentos, etc, etc. E se a gente trata de sair dos limites das nossas habilidades, vamos a ter muitos problemas, como temos visto aqui. Quando podemos administrar sem deixar de ser humano? Tudo isso tem que ver com saber quem somos nós. E na próxima pergunta eu quero falar mais extensivamente engano mundano. Mas falando em uma sequência de engano número 1 e engano número 2, vocês vão ver quem fez o mundo, quem fez as mentiras e que tem isso que ver com o mundo de negócios. Então nós fomos informados falsamente que o ideal, como John Lennon diz na canção Imagine, é que não houvesse nações e que o homem compartilhasse todas as coisas. Na realidade, essa é uma ideia de Marx, né? Ele, na época, ele defendia, junto com outros pensadores, compartilhar, por exemplo, esposas, né? Ele era um cara de um caráter muito duvidoso, ele engravidou várias moças, né, fora do casamento, e esse era um pensamento, né, mas que não é o pensamento de Deus. Deus quer sim que nós, na igreja primitiva, compartilhemos coisas, mas que coisa? Dividamos o que nós temos para comer com os necessitados, né? Mas não dividir propriedade, dividir esposa, dividir filho. Isso aí é coisa de louco. Isso não faz parte do reino de Deus. Não é verdade no reino de Deus. A verdade é que a habilidade e a administração são o motor do crescimento econômico. Capitalismo, formação profissional, marketing, etc. Deus mesmo estabelece as nações e determina quem as administrará. Da mesma forma, ele distribui a propriedade privada dentro de uma nação, proporcionando uma oportunidade para que indivíduos amadureçam em distintas áreas. E assim nós concluímos que nós crescemos cuidando das pessoas e coisas, como nós já vimos aqui. A administração da propriedade privada é essencial para uma maturidade plena. É no cuidar, né, que nós ganhamos habilidade, sabedoria e revelamos o nosso amor por Deus e aos outros. Agora, antes de entrar nessas outras partes que vamos estudar, eu quero voltar a essa poema, em uma canção de John Lennon. Talvez vocês, numa época, ouviram essa canção, mas eu quero, como autor geral deste material, mencionou a canção, eu vou ler o que é. Imagine que não há céu. É fácil se você tentar. Nenhum inferno abaixo de nós, acima de nós apenas o céu. Imagine todas as pessoas vivendo para hoje. Bonitinho, né? Uma base, e você fica em onda pensando assim, que bom. E como Sérgio mencionou, as ideias originais disso, em nossos tempos, vêm diretamente de Carlos Marx. Ele tinha a ideia de toda a propriedade privada é roubo. E roubo de quem? Dos verdadeiros donos, os seres humanos. Então nós devemos manter tudo em comum, não só esposas ou filhos. A ideia foi acabar com a propriedade privada e ter tudo em comum. E vocês conhecem a base do comunismo: a cada um segundo
segundo sua necessidade, e de cada um conforme sua habilidade. Soa tão bonito, não é? E é quase bíblico. Carlos Marx conhecia a Bíblia e aplicou vários princípios bíblicos de uma forma torcida, e por isso tantas pessoas compraram um paquete dele, porque soava muito bonito e tinha bases bíblicas, só com essa pequena coisa que desviava a intenção original do Senhor e colocou um pensamento netamente humano em nossas mentes. E nós sabemos que a ideia de ditadura do povo, isso foi o plano dele. Nós não precisamos de quem nos diga, porque o pessoal, dada a oportunidade, cada um vai trabalhar em uma forma idealista. Bom, vocês sabem o que aconteceu em Rússia, o que aconteceu em outros lugares, e obviamente o comunismo não funcionou. Por que nós funcionamos? Simplesmente vá em contra do que o Senhor disse, coisa que vamos ver em um segundo. Você pode dizer que sou um sonhador, mas não sou o único. Tenho a esperança de que um dia você se juntará a nós e o mundo será como um só. O mundo será um só, unidade de todos, todo numa boa. Isso é impossível. E por que é impossível? É impossível porque na Torre de Babel, você pode tomar isso como um conto ou que é uma realidade, mas o importante é o conceito atrás de tudo. O ser humano queria fazer a vontade dele, e Deus confundiu o idioma dele nesse tempo e falava, o Senhor falou, se eles têm unidade, nada os vai parar, porque há um poder na unidade. O diabo sabe isso igual que Deus, que há uma unidade. Os seres humanos estavam levantando um império muito bonito aí em Babel, e o Senhor confundiu os idiomas e acabou o plano de fazer coisas unidas, porque ninguém entendia o outro, como é a situação até hoje em dia, com 5.000 idiomas neste mundo, e tem novos idiomas que vão surgindo. Se vocês escutam, por exemplo, o pessoal de Guiné-Bissau, ou Guiné Equatorial, melhor dito, eles estão falando misturas de idiomas nativas, português, e aí é um novo idioma que dá para eles mais aislamento dos outros. Em vez de unir, as coisas são piores. E agora vocês sabem, o português de Portugal, o português de Brasil, as separações estão passando. Mas eu acho que a televisão vai acabar com a tendência mais forte. Mas o ponto é, não tem possibilidade de unidade, a menos que seja em Jesus. Ele vai unir todas as coisas nele mesmo. Agora, Lenin continua dizendo, imagine que não existir posses. Me pergunto se você consegue, sem necessidade de ganância ou fome, uma irmandade dos homens. Imagine todas as pessoas compartilhando todo o mundo, todos juntos, sabe? Aí que é bonitinho, é bonitinho. Imagine não existir países. Não é difícil de fazer.
nada pelo que matar ou morrer, e nenhuma religião também. Imagine todas as pessoas vivendo a vida em paz. Então essa foi uma canção muito popular no mundo de fala inglesa, e foi popular entre certas pessoas em outros países do mundo. E um conceito que vai girando em nosso meio em formas diferentes. Mas que fala a Bíblia? Isso para mim é importante. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Sérgio falou, o assunto muito fácil é que esta planeta tem um dono. O dono é Deus. E Deus, disse a Bíblia, os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele, aos filhos dos homens. Ou seja, Deus falou, a terra é a minha, mas vocês, seres humanos, agora têm o direito de desenvolver toda a terra na forma mais adequada, e eu lhes vou explicar como fazê-lo seguindo meus princípios. E isso não aconteceu como deveria ter acontecido, mas isso foi o plano de Deus. E o Senhor falou aos seres humanos, frutificai e multiplicai-vos, que já dissemos isso, enchei a terra, já, sujeitai-a e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo o animal que se move sobre a terra. Então, o que quer dizer isso? Que nós temos um mandato como mordomos, não como donos, como mordomos, de administrar essa terra. E para fazer isso, Deus deu porções a diferentes pessoas conforme suas habilidades originais e conforme os propósitos de Deus. E imagine que não há nações, então não vamos a ter guerras, não vamos a ter nacionalismo, a Argentina não vai brigar com o Brasil e Bolívia vai ser parte de Brasil também, que sim. Imagine, sem fronteiras, sem passaporte, pode ir aonde você quer, tudo vai ser igual, tudo compartilhado entre todos. E vocês sabem, quando todos são donos de todo, ninguém é dono de nada. Quem se vai responsabilizar? Quem vai tomar conta? Quem vai se assegurar que funciona o que tem que funcionar? E isso vai gerar mais brigas que os sistemas mundiais que tem neste mesmo momento. Então, a Bíblia diz que a realidade de um só fez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites de sua habitação, ou fronteiras. Deus fez as fronteiras de todas as nações, e as nações vão se mudando conforme acho a vontade de Deus, porque uma das leis imutáveis do universo é o que uma pessoa semeia vai coletar. E se uma nação, que é uma coleção de pessoas, indivíduos, faz o mal, eu moro num país de corrupção, de impunidade, de violência, pior que o Brasil. Você pode imaginar. Imagine um país pior que o Brasil. Não, essa é a realidade. E o pessoal, merecemos isso? Sim, no Senhor merecemos isso. Mas é interessante que tinha pessoal antes dos espanhóis que chegaram para colonizar,
não é que era uma tábua rasa, sem nada, igual ao Brasil, Argentina, Estados Unidos, Austrália. Tinha donos, e esses donos, antes deles, tinham outros donos, e antes deles, outros donos. E não é que seres humanos destruíram outros seres humanos. Deus, em seus propósitos, movia pessoas conforme a su semear e colheita. Os Maia, onde eu moro, que era o grupo de indígenas mais fortes, eram muito conhecidos por guerra e sacrifício humano, por centenas de pessoas de vez, nos grandes sacrifícios. Eu acho que Deus falou, já basta, vamos ter outros explotadores, os espanhóis. Então, o certo é que as fronteiras são estabelecidas por Deus, mas no ar, na região celestial, tem uma luta contínua entre entes espirituais da maldade e das trevas que estão tratando de ocupar nações e espaços e colocar filosofias falsas como John Lennon. Só para que vocês entendam essas coisas, porque no meio disso nós temos que fazer negócios. E o interessante é o negócio. Se você está fazendo negócios à maneira de Deus, não importa recessão, depressão, guerra, hambruna, não importa o que tem. Se você está obedecendo às leis do Senhor, você vai prosperar no longo prazo. Talvez no curto vai ser difícil, mas no longo prazo você vai prosperar, porque as leis de Deus são imutáveis. Por isso não podemos comprar esse outro paquete de uma terra unida, nada de fronteiras, etc, etc. É Deus que fez as nações, as tribos, as línguas que nós temos. E por quê? Porque Ele gosta da individualidade. Ele não está interessado que todo ser humano apareça como todo outro ser humano. Ele não está interessado em uniformidade. Ele está interessado em individualidade. Então, a unidade vem quando nós estamos nele fazendo sua vontade. E sua vontade é abundância para nós. Por isso, negócios segundo os princípios do reino de Deus funcionam. Funcionam conforme os talentos e habilidades que nós temos. Não tratando de ir além da nossa habilidade, mas também não limitando-nos a pensar que eu não posso, eu não valo, esse é outro pecado. É saber franca e corretamente quem somos nós. E que Brasil é tão importante como China, como Rússia, como Estados Unidos, como Inglaterra, como essas pequenas islas, nações de Micronésia ou Caribe. Deus gosta dessa variedade e tem sucesso, tem prosperidade para todo mundo, só seguindo o que Ele fala. Então, todo dia, imagine que John Lennon é uma farsa, é uma mentira, é algo que soa muito bonito, muito ideal, mas não é a vontade de Deus. A vontade de Deus, para finalizar isto, é a casa e a terra são dos pais, mas a Bíblia fala a mulher virtuosa é do Senhor. Mas o interessante é, somos mordomos, é o que eu já vendi todos que eu tinha em propriedades nos últimos anos para não causar dificuldades para meus filhos no dia que eu está tudo arrumado para não causar problemas. Mas eu era dono de propriedade porque Deus me deu a habilidade de comprar, administrar e fazer crescer o patrimônio que eu recebi dos meus pais.
e que acrescentei, e agora meus filhos vão ter ainda mais para começar ou continuar suas vidas que eu tinha, porque Deus diz que o homem bom dá para seus filhos e os filhos desses filhos. Nunca a ideia de quem me vai cuidar quando ficar velho. Não, eu tenho não só para continuar minha vida até o fim, senão para dar aos outros. Esse é o pensar de Deus, e aplicando esses princípios funciona. E a administração de propriedade privada, que é a minha responsabilidade, eu tomo conta. Se funciona, eu fiz com a ajuda de Deus. Se não funciona, eu tenho que ver o que não estava fazendo, que meu Senhor queria que eu fizesse. Sim? Sempre tem uma maneira de refazer as coisas, e a palavra fala em termos: um homem bom cai 7 vezes e se levanta. Tratar um negócio não funcionou, meu Deus do céu, não sou feito para negócio. Não, isso foi uma experiência de aprendizagem. Você sabe o que não fazer a próxima vez. E como uma dessas oportunidades, finalmente, já sei como fazer. Então, no Senhor sempre é amém e amém, e vamos em frente. Isso como funciona o mundo dos negócios do Senhor. Certo? Amém. Então, alguém queria falar? Então, no cuidar, ganhamos habilidade, sabedoria e revelamos o nosso amor por Deus aos outros. Jesus disse: se você me ama, guardarei os meus mandamentos. Isso em João 21, 15, 17. Se eu amo ele, eu vou cuidar do seu povo e das coisas dele também. Ele enfatizou isso muito bem, né? Quando ele diz assim em João 15, 21, 15 a 17. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que esses outros? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse ele: apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer a segunda vez: Simão, filho de Jonas, ama-me? Disse-lhe ele: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. E repetiu a terceira vez depois. Então, tomar conta das pessoas é algo mais precioso, mas não é só das pessoas, de todas as coisas que pertencem a Deus. E segunda questão é como nós cuidamos das coisas de Deus, né? O zelo que nós temos pelas coisas de Deus. Aí ele cita: quando carregamos a sua arca, né, que são os projetos especiais de Deus, a igreja, por exemplo, né, um ministério, uma empresa, né, que sustenta famílias ou pessoas, nós devemos fazer com muito cuidado. Ele cita 2 Samuel 6, de 1 a 7. E tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel, em número de 30.000. Levantou-se Davi e partiu com todo o povo que estava consigo para Balaim de Judá, para levarem dali para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta os querubins. E puseram a arca de Deus em um carro novo e a levaram da casa de Abinadab, que está em Gibeá, e Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo, levando da casa de Abinadab, que está em Gibeá, com a arca de Deus. Aiô ia diante da arca, e Davi e toda a casa de Israel festejavam perante o Senhor com toda a sorte de instrumentos de pau de faia, com também harpas, saltérios, e com tamborins, com pandeiros e com símbolos. E chegando a ele de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e pegou nela, porque os bois a deixavam pender para um lado, com medo dela cair. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali
por esta imprudência e morreu ali junto à arca de Deus, porque ele não era autorizado a tocar na arca, né? Então isso nos chama a atenção, um exemplo, né, de como temos que cuidar daquilo que nos pede para a gente cuidar, como foi claramente Jesus solicitou. Então, como James falou, propriedade de todos é propriedade de ninguém. A gestão, né, propriedade, traz consigo o espírito de proprietário. É por isso que nós temos que desenvolver na nossa equipe, no nosso negócio, esse espírito de proprietário. Porque é um espírito em que a pessoa adquire responsabilidade, zelo, cuidado. As nações socialistas comunistas nos deram um exemplo de produzir o espírito de pobreza, ao remover a responsabilidade pelo cuidado de pessoas e coisas. Ao tirar essa responsabilidade, o que é que geramos? Pobreza. Espírito de pobreza e de falta de habilidade de gestão multiplicadora. Mateus 13:2, né, a lei da mordomia, fala em use ou perca, né, a gente já leu, e ela entra em jogo. Nem os indivíduos, nem nações podem alcançar maturidade sem um equilíbrio pleno e dinâmico entre as habilidades pessoais de administração e de empoderar outros. E agora uma coisa muito interessante, eu vivi essa realidade, primeiro com relação a uma época que nós vivíamos a hiperinflação e depois devido à corrupção, né? O setor privado é socialmente a bússola moral da sociedade econômica. Se a corrupção opera no mercado, os valores de recompensa de trabalho do homem tornam-se cínicos e o homem tira o coração do seu trabalho, resultando numa alma doente. O que é isso? Vamos imaginar que eu estou operando no mercado corrupto, que por exemplo, o Nexo, que o Nexo, para ele vender os sofás dele, ele não precisa de baixo custo nem excelente qualidade. O que ele precisa? Dar um percentual ao comprador. Então, que motivação o Nexon vai ter de produzir um produto de qualidade ou reduzir seus custos, se ele pode botar qualquer preço que o comprador vai comprar, porque ele está ganhando um percentual? Isso é o que aconteceu com as empresas empreiteiras que constroem a infraestrutura do Brasil. Elas perderam a competitividade. Por quê? Elas não tiveram necessidade. Para que elas iam ficar brigando para reduzir 2% dos seus custos? Se bastava fazer de qualquer jeito. Chegava mais à frente, apresentava as contas, olha, não deu, aconteceu isso, choveu, houve um tremor, blá, e agora o novo preço é tal. Então a corrupção, ela tem assim, é uma enfermidade que ela tira motivação para você ser mais eficiente, melhor qualidade, né? Assim como o protecionismo e assim como era na época da hiperinflação. Você falava numa empresa em reduzir 1% de custo, se a cada mês os custos variavam 70% devido à desvalorização do dinheiro, então você, o empresário, nesse tipo de crise, toda a excelência, a busca da eficiência se torna segundo plano. Todos entenderam? Somos informados falsamente que o que nós não tomamos por nós mesmos, nossos esforços, se somos capazes de fazer isso, outro virá e vai tomar. Isso é que o mundo fala, né? Ou você pega, ou o outro vai pegar. A verdade é que o ganho material através da ganância, em vez de prestação de serviço, capacitação, habilidade de administração, corrompe a cultura, né? Ética nos negócios, teoria fiscal, teoria do setor privado, marketing e publicidade. O que é uma teoria fiscal? Por
Por exemplo, ricos pagam mais. O que é uma teoria do setor privado? Reserva de mercado, tudo isso que o James acabou de dar exemplo há pouco. O que Deus nos dá, nenhum homem pode tirar. O que nós tomamos para nós mesmos, ou por nós mesmos, nosso esforço, nós não podemos manter. É uma forma de roubo ou aquisição ilegal. Não podem ser honrados ou mantidos no longo prazo. Sabedoria é reconhecer as portas e oportunidades que Deus abriu para nós e não abrirmos portas pelo nosso esforço próprio, pela nossa ganância ou necessidade de controle ou esses pecados operando através de outras pessoas que nós temos conexão. As leis de Deus de sabedoria, as leis de Deus de liberar por empréstimo, transferência para outros e retomar o que foi dado, operam não só sobre os indivíduos e empresas, mas operam também a nível nacional no longo prazo na história, conforme James falou para nós aqui, deu vários exemplos. E assim, finalmente, uma vez que Deus possui toda a terra e os recursos da terra, Ele os dá às nações e os toma de volta pela desobediência, conforme Deuteronômio 9, 4 a 5, que diz assim: quando, pois, o Senhor teu Deus os lançar fora de diante de ti, não fales no teu coração, dizendo: por causa da minha justiça é que o Senhor me trouxe a esta terra para possuir. Porque pela impiedade dessas nações é que o Senhor as lança fora de diante de ti. Não é por causa da tua justiça, nem pela tua retidão do teu coração que entras a possuir a sua terra, mas pela impiedade dessas nações, o Senhor teu Deus as lança fora diante de ti, e para confirmar a palavra que o Senhor jurou a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Então aqui está mais do que claro que não é por sermos justos que nós adquirimos coisa, porque simplesmente as pessoas perdem pela impiedade com que eles usaram os recursos. E isso chama muita atenção daqueles que recebem riquezas, muito dinheiro, bens perecíveis que deveriam ser usados para aplicar aqui na terra e não para acumular vaidades, né? E o que acontece quando normalmente não são desenvolvidos nas gerações futuras as habilidades de administração? Toda essa riqueza desaparece como uma nuvem. Ontem mesmo nós chegamos naquela casa de chá que ele teve lá, foi comprada e doada por um homem muito rico, é um castelo na Praia do Flamengo, doado à sua esposa. E hoje virou um centro cultural. Por quê? Porque possivelmente isso não foi desenvolvido habilidades nas gerações futuras e aquilo acabou de ninguém, e aí alguém passou a usar comercialmente. Então ele especialmente toma a terra daquelas pessoas que derramam sangue inocente por meio de sacrifícios humanos, crueldade, aborto e assassinato, como foi o caso do povo azteca na América Central. Deus despossuiu as terras de Israel por uma temporada, por não a deixarem descansar conforme sob a lei do sábado, e também porque eles, a cada 7 anos eles tinham que deixar um ano a terra descansar, né? Um dos grandes choros dos povos nativos, o James explicou bem isso, são as acusações de desapropriação. Na realidade, cada grupo nativo ao longo dos últimos 2000 anos tomou a terra de alguém. A questão real é que Deus determina quem administrará suas terras e fronteiras. E aí temos Atos 17, 26, que diz: de um só sangue fez toda a geração dos homens para habitar sobre a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação.